إني أذكر نسوة ورجالا ما كل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الحمد لله رب العالمين رب العرش الكريم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Ontem tocamos condições de Salatul Janaza, mais seus pilares, e o que é para ler entre os takbirats. Mais ou menos isso que falamos ontem. Agora hoje quero trazer alguns pontos que têm a ver com este mesmo Salat al-Janaza. Eu dizia que pode chamar de Salatul Janaza e pode chamar de Salatul Jinaza, Jim com kasra ou com fatha. فما حكم صلاة الجنازة أو الجنازة؟ Qual é a sentença de Salat al-Janaza? Eu dizia que hoje apenas vou dar em palestra e não para escrever, porque que era para escrever já se escreveu ontem. O Salat al-Janaza, primeiro dizer que é fardu kifaya. É fardu kifaya. Há dois tipos de fardo. Existe fardu ain e existe fardu kifaya. Fardu ain é aquela obrigação que cada um tem que obedecer, desde que seja um aqil, baligh. Esta pessoa tem que obedecer. Alguém que tenha uma mente no lugar e uma pessoa crescida. Tornou obrigatório para esta pessoa obedecer. Cada pessoa individualmente. Esse é fardu ain, como os 5 salat, como o jejum de Ramadã, como o zakat, como o hajj. Isso é fardu ain para quem tem zakat e hajj. Salat é obrigatório para todos. Tawhid é obrigatório para todos. Então este é fardu ain. Existe fardu kifaya, que é aquela obrigação que se alguém fazer na presença de alguns e na ausência de outros, os outros que estão longe, que estão distantes, que não fizeram, não participaram, esses não terão problemas. Salvaram por meio dessas pessoas que fizeram. Então esse é fardu kifaya, como enterro e mais outras ações, como jihad. Então, e mais outras. O Salatul Janaza também entra lá, é fardu kifaya. Naam. Primeiro ponto. Se é que o Janaza é de muitas pessoas, como é que as pessoas deverão fazer? Isto é, morreram 2 pessoas, 3, 4, 5 para lá. Como é que este salat pode ser ou deve ser feito? Há 2 respostas. Primeiro, dizer que é aceitável ou permissível fazer-se separadamente. Fazer este, mais aquele, mais outro. Mas isso torna algo difícil. O mais fácil é a segunda resposta. Se é que o número é maior, a partir de 2 pessoas para cima, então todas as pessoas
todas as pessoas, isto é, as pessoas falecidas, serão colocadas à frente dos oradores e o salat será único. رواه النسائي رحمه الله والبيهقي والدارقطني نعم. نرى إمام النسائي نرى إمام البيهقي نرى إمام الدارقطني وحسنه النووي رحمه الله. إمام النووي disse que este hadith é Hassan. Hassan é considerado como segundo nível do hadith autêntico. وصححه ابن حجر الأسقلان. ابن حجر الأسقلان رحمه الله ele disse que o hadith é صحيح. وحسنه وصححه ابن القيم الجوزية رحمه الله. رحمه الله جميعا. ابن القيم الجوزية também disse que este hadith é صحيح, como ontem eu dizia que trarei prova de alguns assuntos. Eles narraram na via de Nafi' عن ابن عمر. Nafi' era dos alunos de Abdullah ibn Umar bin al-Khattab. Disse: صلى على 9 جنائز جميعا. Disse o Abdullah ibn Umar, este sahabio, ele rezou, fez salatul janaza em frente de 9 pessoas, 9 janais. Todos eles juntos. فجعل الرجال يلون الإمام. Colocou os homens, ou fez os homens serem os que seguiam o imam. وجعل النساء يلين القبلة. E colocou as senhoras, as mulheres, em direção ao Qibla. Esta é a forma. Quando, aqui logo tem 2 pontos logo, no mesmo hadith. Primeiro ponto, quando as pessoas forem muitas que morreram, então o salatul janaza será único. Todas as pessoas serão colocadas em frente, ou isto é, à frente dos oradores. O segundo ponto no mesmo hadith é que quando for o número de homens, e também tem de mulheres, quer dizer, existem falecidos e também há falecidas no mesmo lugar, nos mesmos janais. Então os homens é que ficam perto do imamo e as mulheres é que ficam ao lado, em direção ao Qibla, isto é, depois dos homens. Neste caso, os oradores ficam perto dos homens, aqueles janais de homens, e as mulheres falecidas ficam depois dos homens. As mulheres é que ficam em direção ao Qibla e os homens ficam entre os oradores e as mulheres no meio. ووضعت جنازة أم كلثوم ووضعت جنازة أم كلثوم ابنة أو بنت علي رضي الله عنهما امرأة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وابن لها يقال له زيد. نعم. No mesmo dia foi colocado janaza de uma mulher chamada Kulthum bint Ali, não aquela filha de Nabi. Esta é uma outra Kulthum bint Ali, امرأة عمر بن الخطاب, esposa de Umar bin al-Khattab. Também, dentre esses janais, entre esses 9, ela era uma dessas pessoas. وابن لها, junto filho dela, يقال له زيد, chamado Zaid. Era filho dessa mesma senhora.
Quer dizer, a mãe, o filho, todos. E os outros. ووضعت جنازة غلام, foi colocado o janaza da criança mimma yali imam, do lado que segue o imam. Logo é terceiro ponto. Primeiro ponto, quando as pessoas que morreram forem muitas, então todas elas são colocadas à frente. Ponto 1. Ponto 2. Se for que dentre elas há homens e há mulheres, então os homens é que ficam perto dos oradores e as mulheres ficam depois dos homens, depois dos falecidos nesse caso, entre eles falecidos, as senhoras é que ficam em direção ao Qibla. Todos ficam em direção ao Qibla, mas refere-se depois dos homens. Terceiro ponto, se for criança, refere-se uma criança já, homem, mas é criança. Aqui existe janaza de uma mulher e existe janaza de uma criança, não é? Então, dessa criança é que vai estar ao lado do imam. Neste caso é que vai estar perto das pessoas e esta senhora é que ficará depois deste menino. Logo é terceiro ponto no mesmo hadith. E há uma coisa no mesmo hadith que o narrador diz que Abdullah ibn Umar, ele alinhou aquelas fileiras das senhoras. Alinhou, fez em linha assim, linha reta. É assim como é que os janazes devem ser. Disse fasafahunna, colocou elas em fileira. Depois indo lá para diante, disse faqala rajulun, então um homem disse, um homem que participou também ali, fa'ankartu dhalika, eu estranhei aquilo. Quer dizer, ele estranhou aquele que é menino ser colocado ali perto de imam e aquelas que são senhoras serem colocadas lá. Quer dizer, por que essas senhoras são grandes e não serem colocadas aqui e aquela criança ir lá? Então ele disse fa'ankartu dhalika. Ele desgostou aquilo. Estranhou. Diz: فنظرت إلى عبد الله بن عباس وأبي هريرة وأبي سعيد وأبي قتادة رضي الله عنهم. Ele disse, então eu olhei, reparei a esses sahabas. Estavam ali. Estava ali Abdullah bin Abbas. Estava ali Abdullah bin Umar. Estava ali Abu Huraira. Estava ali Abu Sa'id al-Khudri. Estava ali Abu Qatada. Todos esses eram sahabas. Facultu lahum. Eu disse para eles, ma hada, o que é isso? Isso que vocês fizeram o quê? Faqalu, eles disseram, hiya sunnah. Isso é sunnah. Sunnah é isso mesmo. Sunnah é isso mesmo. Isso que você está vendo aqui que é sunnah. Al-Hadith Sahih. Então, este é o primeiro ponto do assunto. Como é que vão fazer quando as pessoas forem muitas? E se forem muitas, existirem homens e mulheres, qual é o lugar que vão colocar essas mulheres, qual é o lugar que vão colocar esses homens? Se for um bebê, um menino, onde é que vão colocar enquanto ele está junto às senhoras? Está junto a elas. Então, adiantamos dos homens antes das senhoras. E das senhoras colocamos em frente. Adiantamos deste menino, desta criança, antes das senhoras. As senhoras colocamos à frente. Esta criança aqui é menino. Ou um bebê. Segundo ponto. Será que é permitido repetir o salatu al-janaza? Você fez salatu al-janaza. Será que pode repetir este salatu al-janaza? باتفاق المذاهب الأربعة, em concordância das quatro escolas
as metodologias das 4 escolas, ou seja, no que foram nas 4 escolas. Eles disseram a pessoa não deverá repetir o Salatul Janaza. Isso é madhab das 4 escolas: Hanabila, Shafi'iyya, Malikiyya e os Ahnafi, os Hanafiya. Este é o primeiro ponto, é a primeira resposta. A segunda resposta, disseram que a pessoa, se querer repetir, ou seja, a pessoa pode repetir o Salatul Janaza. وهو قول عند الحنابلة. E este é um dito, é um dizer diante da escola Hanabila. Hanabila é a escola de Imam Hanbali e os que seguem a ele. Então, este é um dito que está nessa escola também, diante deles. Ali foi madhab, agora é um dito que eles confirmam. وقول عند الشافعي, também perante Shafi'i, este dito também está lá confirmado, de que a pessoa pode repetir o Salat al-Janaza. Isto é, você rezou e veio um outro jama'a que quer rezar mesmo, quer fazer Salat al-Janaza para a mesma pessoa. Então você também pode entrar ali. واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. E escolheu este ponto o Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, de que você pode repetir o Salatu al-Janaza. Este é o segundo ponto. 3. هل تشترط الجماعة في الجنازة? Será que é condição, é colocada como condição a congregação no Salatu al-Janaza? Isto é, será que pessoas fazerem o Salat em Jama'a é condição? Para a validade deste Salat é condição? Este é o ponto 3. De acordo com a escola Hanabila e os Shafi'i e os Ahnaf, os de Abu Hanifa nesse caso, essas 3 escolas, eles dizem que لا تشترط الجماعة, não é colocada como condição o Jama'a, congregação do Salatul Janaza. ويسقط فرضها إذا صلى عليها فرض مسلم واحد. نعم. E cai a sua obrigação quando rezar um muçulmano só, apenas um muçulmano. Este é o ponto de a maioria ou da maior parte dos alimos. Entre eles a escola Hanafiya, os Ahnafi, os Hanabila, os Shafi'iyya. وقول عند المالكية, e é um dito perante os Malikiyya. Este dito também existe lá, de que não é condição Jama'a para a Salatul Janaza. Se um só rezar, neste caso toda essa cidade, este Salatul Janaza só rezar uma pessoa, então todos que não rezaram já não terão culpa, o assunto já está salvo. Isso quando for só uma pessoa só muçulmana, seja ela mulher, seja homem, sendo alguém crescido, seja homem, seja mulher. Só fazer Salatul Janaza uma mulher só, uma crescida, uma só, então todas as pessoas não terão problema. Fazer um homem só, todas as pessoas não terão problemas. Então não é condição congregação de al-Jinaza, Salatul Jinaza. Este é o terceiro ponto. Fiquem atentos, eu quando, senão vou saltar de terceiro para quinto. Então, este é o terceiro ponto. Salatul Janaza não é condição de Jama'a. Não é como Jumu'ah, como outro Salat. Eu dizia aqui, e isso é o ponto da maior parte dos alimos. Dentre essas 4 escolas, 3 escolas estão ou são unânimes.
E essa outra escola há um dizer também que comprova isso. Ainda al-Malikiya. Naam. 4. Quem é a pessoa que tem mais direito de dirigir o Salatul Janaza? Quem é? Este é o 4º ponto. De acordo com a escola Malikiya e os Hanabila, eles disseram que a pessoa que tem mais direito de dirigir é Al-Wasiyyu. Quem é Al-Wasiyyu? Al-Wasiyyu é aquela pessoa que o falecido, antes de morrer, recomendou que esta pessoa dirigisse o seu Salatul Janaza. Esta pessoa é que tem mais direito de dirigir este salat. وهو قول عند الشافعي. E este é um dito perante Shafi'i, também que comprova esse assunto. De que a pessoa que tem mais direito de dirigir este Salatul Janaza ou al-Jinaza é a pessoa cujo falecido recomendou para que esta pessoa dirigisse. E eles provaram isso com uma ayah que Allah subhanahu wa ta'ala diz no Surah Al-Baqarah: فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ. Antes de eu arrancar muito, o que o falecido recomendou deverá ser obedecido مَا لَمْ يُصِبْ حَرَامٍ, desde que não recomende uma prática ilícita, desde que não recomende uma prática que contraria a Sharia. Se recomendar prática que o Sharia disse que pode, então as pessoas deverão seguir esta recomendação do tal falecido. Então Allah subhanahu wa ta'ala diz: فَمَنْ بَدَّلَهُ, quem trocar, uma pessoa estava doente e disse que coisa X, mas aquilo, fazerem assim. Você está ali como testemunha, está ali como um presente que está ali mesmo. Trocar aquilo, quer dizer, sair dali, depois de morrer, dizer: não, ele não falava assim, ele falava dessa forma aqui. Enquanto que você sabe que ele falava dessa outra forma. Quem trocar, quem mudar esta recomendação, بعد ما سمعه, depois daquilo que ele ouviu. Você ouviu e agora já mudar, trocar, só porque quer aproveitar alguma coisa. Então é um outro perigo que vai na sua atrás de você, que trocou. Allah diz: فَإِنَّمَا إِثْمُهُ, por certo o pecado dessa pessoa que faleceu, pecados dele, عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَ, serão levados e estarão acima das pessoas que trocaram a recomendação. Alguém estava a morrer, recomendou algo, e você trocou depois dele morrer, os pecados, todos os pecados desse falecido vão estar contigo. Ele estará livre. Só por você trocar. E Allah diz: فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوسٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ. Agora, dentro dessa recomendação que ele está a dar, quem tem medo, quer dizer, de um certo erro naquilo que ele está a recomendar, então esta pessoa aconselhar ou reconciliar, então não há pecado nele. Quer dizer, se o falecido, antes de falecer, está a recomendar algo, você vê que isso vai contrariar din, então tens que dizer ali mesmo de que isso aí não. Isso não vai se cumprir. Ali mesmo. Então essa pessoa aí não terá pecado. Se é que essa pessoa está a recomendar para um exemplo. Allah já dividiu a herança no Corão. E essa pessoa vem dizer: para quando eu morrer, casa é para fulano, bicicleta é para dar a Gabriel,
são filhos dele aí. Aí você tem que dizer não. Aí você não tem voz. Você não tem voz. O seu trabalho você não é esse. Tens que dizer aí, irmão, aí não. Isso não. Porque isso é grave, é pecado, haram. Porque o que se divide na herança é Allah que dividiu. Não é como outros, andam a vir forte. Pode dizer, tudo é para filhos. Tudo é para filhos, é você que falou. Ou escolhem certas pessoas, filho, tio dele, pai, 3 pessoas, chega. Esse fica com banca, esse com casa, esse aqui vai ficar com 7 fardos, esse aqui, só. Vocês vão embora. Essa pessoa vai carregar pecados e vai entrar no Jahannam, tem que fazer tauba. Tem que se dividir a herança como deve ser. Pessoas que têm direito não podem sair fora. Não é você, é Allah que dividiu. Então, quarto ponto, a pessoa que tem mais direito de dirigir o salat al-janaza, de acordo com os Hanabila, de acordo com os Malikiya e um qawl, um dito ainda Shafi'i. E provaram neste ayah que é sobre aquilo que recomenda a pessoa antes de falecer. Deverá ser obedecido. Não. Será que existe alguém com mais direito do que ele? Sim, existe. Quem é essa pessoa que tem mais direito do que a pessoa que foi recomendada? Esse existe também. Os ânimos, eles disseram que, de acordo com a escola, essas 3 escolas, Malikiya, os Hanafi, os Hanabila, e também no madhhab antigo de Imam Shafi'i, dizia isso. É que esta pessoa é o chefe ou o líder ou líder da comunidade ou líder da comunidade no geral dessa zona, ou então o líder daquela família, mas como líder, esse tem mais direito e o recomendado não deverá dirigir a não ser que este venha permitir. Não interessa seja alguém que não é da família, o que interessa é que ele é líder. E isso eles provaram a partir do hadith fima rawahu Muslim, hadith de Uqbata bin Amr bin Tha'laba radiyallahu anhu. Disse qala an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam, disse o profeta sallallahu alayhi wa sallam, la yu'ammu ar-rajulu fi sultanihi. O homem não é liderado na sua liderança, não é governado na sua liderança, na sua chefia. Este não é liderado com ninguém. O profeta sallallahu alaihi wasallam nunca pediu permissão à família de ninguém para dirigir Salatul Janaza. Assim como também os líderes dos muçulmanos, os Khulafa, Abu Bakr, Ali, e os outros que vieram mais tarde, esses não pediam permissão na família do falecido para poderem dirigir Salatul Janaza. Esses não pedem permissão. Só pode ser ele que vai recomendar a este al-wasiyyu. Este é o tal recomendado. Neste caso, o tal recomendado não terá voz na presença do líder da comunidade. Quando digo líder, tens que reparar este líder. Não é um que disse só líder. Líder é escolhido. Este foi o quarto ponto. Quem tem mais direito de dirigir Salah al-Janaza. 5. Isso também sabemos, o quinto, mas vou dizer que é a oração das mulheres. As mulheres, isso já para algumas pessoas que andam a excluir mulheres ao lado, fora. Sabemos que mulheres também devem aí estar no grupo. E isso, a pessoa não pode mentir, dizer que Imam X
a escola X é que defendeu. Não. Bitifaqi, em concordância das 4 escolas, de que a mulher faz salat al-janaza. E eles provaram-se a partir do hadith, rawahu Muslim, hadith de Abbad bin Abdullah bin Zubairi. Ele diz: أن عائشة رضي الله عنها أمرت أن يمر بجنازة سعد بن أبي وقاص في المسجد فتصلي عليه. Diz que Aisha ordenou que fosse colocado o janaza de esse sahaba, Sa'd bin Abi Waqqas, entre aqueles tios de Nabi, Sa'd bin Abi Waqqas, tios da família materna, dentre aqueles que receberam boas novas do Jannah, já vimos. Então, Aisha ordenou que fosse colocado o janaza dele na mesquita e ela pudesse rezar. Não só ao hadith فيما رواه البخاري ومسلم حديث دي عطية رضي الله عنها que diz: كنا نؤمر بصلاة الجنازة, éramos ordenados, nós mulheres, كنا نؤمر بصلاة الجنازة, éramos ordenadas a participarmos de Salat al-Janaza. Quer dizer, o Nabi ordenava as mulheres, وكنا ننهى عن اتباعها, e éramos proibidas a seguirmos, isto é, a irmos ao cemitério, a irmos ao enterro. É isso que nós éramos proibidas. Este é um outro hadith, kilahuma sahih. Este é o 5º ponto, que é conhecido, apesar de algumas pessoas ignorarem. A essas pessoas não há desculpa neles, não há razão, não há motivo. 6. Ponto 6. Onde é que as pessoas devem parar perante o mayit? Neste caso, trouxeram janaza para a mesquita. Onde é que as pessoas vão parar? Da forma que as pessoas vão parar para a janaza de um homem, não é da forma que vão parar para a janaza de uma mulher. Este hadith narrou Imam Abu Dawud e Tirmidhi e Ibn Majah. Disse Abu Ghalib, falando de Anas bin Malik radiyallahu anhu, este era um sahabi, khadim. Ele disse que Anas bin Malik num dia trouxeram janaza de um homem. Quando trouxeram janaza de um homem, então Anas bin Malik parou na parte da cabeça de janaza. Na parte da cabeça, não está a se dizer que a cabeça virar para ele. Na parte da cabeça. Isto é, as pernas estão aqui, a cabeça está aqui. Então essa parte daqui. Mas enquanto o janaza está como da forma como sabemos. فجيء بجنازة أخرى لامرأة. Dali, aquele janaza acabou. Trouxeram um outro janaza de uma mulher. Aquele era de um homem. De uma mulher. فقام حيال وسط السرير. وأنس بن مالك parou حيال أي عند وسط السرير, no meio da cama, no meio de janaza. O homem, ele parava parte da cabeça e a mulher parou no meio. Disse um homem chamado Al-Ala,
O nome do pai não faço ideia. Se não é Bin Ziyad ou Bin Yazid. Entre esses dois nomes. Diz: Ya Aba Hamza, o pai de Hamza, Anas bin Malik, era conhecido como Abu Hamza. هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام من الرجل مقامك من الرجل وقام من المرأة مقامك من المرأة. Foi assim como você viu o profeta, o mensageiro de Allah, a parar perante o homem, assim como você parou, e a parar perante a mulher, assim como você parou. Neste caso, a parar o janaza do homem, no lugar do janaza do homem, assim como você fez, e a parar no lugar do janaza de mulher, assim como você fez. Qala na'am, disse sim. Numa narração diz: هكذا كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. Foi assim como o profeta, foi assim como o mensageiro de Allah fazia. Parava na parte da cabeça quando fosse homem e na parte das pernas quando fosse mulher. Fala, na'am. Anas disse sim, foi assim mesmo. E isso é provado também nas escolas dos imãs que conhecemos. Então, este é o sexto ponto. Quando o janaza é de um homem, sunnah é as pessoas pararem perto do lado da cabeça, ou seja, no lado da cabeça. Quando for mulher, o sunnah é as pessoas pararem no meio de janaza. Esse aqui é sunnah. Sunnah é isso mesmo. Este é o sexto ponto. Não é todos de uma única forma. Não. O sétimo. Se é que alguém perdeu os takbirat, aqueles 4, será que deverá ou poderá pagar? Esse assunto não toquei ontem. Toquei? Ah, tá bom. Esse também esquecia. Sétimo ponto. Se é que alguém perdeu o takbir, ali no Araká, no Asajida, como sabemos, takbirat, aqueles 4, de salat janaza, se é que pode pagar ou não. Ou deve pagar ou não. Nos madhahib dos imamos, alguns deles, como os Shafi'iyya, os Hanafiya e os Malikiya. Já estamos a falar de Jumhur, maior parte. Eles dizem que, ou disseram, que a pessoa deverá pagar os takbirat que você perdeu. Isto é, você chegou no Salat al-Janaza, encontrou o imam quando está no segundo takbir ou no terceiro. No terceiro takbir dele, para você é o primeiro. No segundo takbir que ele lê Salatu ala Nabi, você vai ler Surat al-Fatiha. Porque para você é o primeiro. Depois de dar salam, então você não vai dar salam, mas se vai pagar os takbirs que você perdeu. E escolheu isso Ibn Hazm al-Andalusi, rahimahullah, wa Imam Ibn al-Mundhiri, rahimahullah. Este ponto. 2, do mesmo ponto. Os outros ânimos disseram que a pessoa vai pagar istihbaban, como em forma de sunnah. Isto é, você tem medo o janaza ser carregado, você antes de terminar, segundo a visão deles, antes de você terminar, então só vai pagar os takbirs sem ler o que se lê entre os takbirats. Quer dizer, Allahu Akbar, depois dá salam. Por medo do janaza ser tirado. Istihbaban. Tá bom. Você não pagou, mas
deu salam junto assim com o imam, e você perdeu takbirs. Então, de acordo com a escola Hanabila, eles dizem sahhat salatuhu. O salat dele já está válido. Já é válido. O salat dele já valeu. Mas esses outros álimas disseram que a pessoa deverá pagar. E é exatamente, deverá pagar. Com que hadith eles se basearam? Que você deverá pagar. É o hadith فيما رواه البخاري ورواه مسلم. Hadith de Abu Hurairata radiyallahu anhu. Em que o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون. Quando já o salat estiver em pé, vocês não podem aparecer a correr. وأتوها وأنتم تمشون. Venham andando. وعليكم السكينة. Com tranquilidade. فما أدركتم فصلوا. O que vocês encontrarem, façam salat. Quer dizer, o que vocês encontrarem, façam isso. وما فاتكم الشاهد. وما فاتكم فأتموا. O que vocês perderem, então paguem, completem. Isto é, completar depois de salam do imam. É com este hadith que eles se basearam. É com este hadith que eles se defenderam. Que o que vocês perderem, então devem pagar. Umuman, esse hadith generaliza o que é salah. Aquilo que é salah. Dizia que isso baseou-se na escola Shafi'ia, Malikia, os de lá, a escola de Abu Hanifa. Escolheu esta opção Ibn Hazm al-Andalusi e Ibn al-Mundiri. Eram grandes sábios. Rahimahumullahu jami'a. Tá bom. Você encontrou o imam, se quer, ele já deu takbir. Só que ele está a ler o que está a ler. Você não encontrou takbir. O que agora pode fazer? Será que vai esperar outro takbir? Ou então vai entrar naquela posição? Então eles também usaram o mesmo hadith. Que você vai entrar naquela situação, naquela posição que ele encontrou. Isto é, vai começar ali mesmo, não vai esperar outro takbir. Provando-se no mesmo hadith, فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا. Que vocês encontrarem, então rezem isso. E você encontrou aquele momento, entra naquele mesmo momento. E isso também é escolha do mesmo sheikhs que eu mencionei lá, Ibn Hazm e Ibn al-Mundiri. Ok, aqui era a parte de perder os takbirat. Parte de perder os takbirat. 7. 8. Onde é que pode ou tem que se fazer ou realizar o salatul janaza à distância? Este é o 8º ponto. Quando é que alguém vai fazer salatul janaza, ou um certo grupo vai fazer salatul janaza à distância? Quando é que? Alguns alunos disseram que pode-se fazer o salatul janaza à distância se morrer qualquer muçulmano, porque o profeta já fez para Najashi à distância. O certo é que isso não é correto. É um qawl marjuh. Este qawl não é um qawl aprovado. E logo será bid'ah. Isso por quê? Porque o Najashi só fez, aliás, o profeta só fez para Najashi e não fazia para os outros. Então, a verdade é que não se faz salatul janaza à distância para um qualquer sem motivo. Linha B, do mesmo assunto. Alguns alunos disseram, só se for que a pessoa que morreu é um alguém de grande vantagem na sociedade e morreu longe. Então podem fazer salatul janaza também os outros sítios.
Isso porque Nabi fez para Najashi. Os outros álamos disseram não. Não é assim. Esses dois ditos, eu também estou com esses, de que não. Se é alguém valioso, é alguém não valioso na sociedade, o essencial é que lá onde ele está, já fizeram o Salatul Janaza. Lá mesmo. É suficiente, esses muçulmanos são suficientes. Não se faz mais outra zona. A não ser que venha alguém trazer dalil. E não tem. O hadith que as pessoas usaram de que faz-se Salatul Janaza à distância, o profeta fez para Najashi, se ser alguém muçulmano morrer em qualquer zona, mesmo fazerem lá, outros vão fazer, o hadith não é como as pessoas estão a traduzir. Esse hadith está no Sahih al-Bukhari. O hadith, primeiro que nós temos que saber é que Najashi era um rei africano, rei dos africanos. Se eu saltar muito, Najashi, no tempo de Nabi, Najashi era um rei, era um cristão, justo, era um rei justo naquele tempo. Então, muçulmanos, quando estavam a ser oprimidos, injustiçados, castigados lá em Meca, nos primeiros momentos de Da'wah, no 4º ano da profecia, primeiros momentos. Então, houve muito sofrimento, a partir desse 4º ano, houve muito sofrimento. Então, o profeta disse para os sahabas que pudessem viajar para a África. Quer dizer, irem na mão ou na terra deste homem, Najashi. E aqueles cafres de Meca, quando perceberam que alguns muçulmanos fugiram, eles também tentaram suas formas de dizer que esses são nossos escravos, quer dizer, para serem devolvidos, para irem estar a castigar de novo. Mas o rei Najashi, sendo um injusto, ele não admitiu. Quer dizer, eles mandaram pessoas irem lá para poderem devolver de que esses são nossos escravos. O rei Najashi precisou que esses muçulmanos fossem presentes e ele ouvir alguma coisa deles. E eles explicaram o que eles são. E ele procurou saber se é que eles tinham algo que confirmavam da mensagem daquilo que eles estavam a seguir, do Islã. E eles disseram assim. Abriram Surat Maryam. E quando se leu o Surat Maryam, quando leram, o Najashi e seu grupo começaram a chorar por causa do imã e da verdade que lhes chegou. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. O rei Najashi, os muçulmanos ficaram seguros naquela terra, mas aconteceu algo que fez com que os muçulmanos voltassem. O que ouviram não foi aquilo que aconteceu. Num dia o profeta estava a fazer salat diante de Kaaba. O profeta não saía, estava lá mesmo. E alguns muçulmanos também estavam lá mesmo. Estava a ler Surat Al-Najm. Quando chegou, fasjudu lillahi wa'budu, façam sajda para Allah e adore. Cafres de Meca, a sociedade no geral fez sajda sem querer, por causa do peso da informação. Caíram eles de sajda, fizeram sajda e a informação espalhou-se de que pessoas de Meca todos já aceitaram o Islã. Sem saber que não, o assunto não foi esse. E aqueles muçulmanos que viajavam, chegou-lhes a informação que as pessoas de Meca já abraçaram o Islã. Daí voltaram. Chegaram lá, encontraram que a situação não foi essa, foi a outra. Afinal foi um sajda sem desejo deles. Foi o dia que os cafres fizeram sajda. Então, foi esse Najashi, esse rei, quando ficou lá, ele ficou muçulmano, abraçou o Islã, só que escondia o Islã dele. Este então é o ponto que pessoas devem focar. O Najashi escondia o Islã dele, lá na zona onde ele vivia, porque era uma terra não muçulmana, terra
em frente de Cáfires. E ele escondia o Islã dele. As pessoas lá não sabiam do Islã dele. Ele vivia numa zona de descrentes. Mas ele era muçulmano. Quando morreu, e o profeta foi informado, recebeu a revelação de que o Najashi já morreu. Então, فَصَفَّ بِهِمْ, o profeta alinhou os sahabas em fileira, وَكَبَّرَ أَرْبَعَ, fez 4 takbirs, isto é, fez salatul janaza à distância para o Najashi. Agora, quem dizer que faz-se salatul janaza à distância para qualquer muçulmano, seria bid'ah. Quem dizer que faz-se salatul janaza para alguém quando é valioso pode-se fazer, porque o profeta fez para Najashi, o profeta não fez para qualquer, o profeta fez para Najashi com uma razão, de que lá na zona de Najashi ninguém lhe dirigiu, ninguém fez salatul janaza para ele, porque não era uma zona muçulmana, ou uma zona de Islã. Então, isso é o que nós pegamos. Quando morrer alguém, termos certeza que na zona onde morreu é uma zona de Cáfires, fazemos salatul janaza à distância. Ou então, o nosso pensar, o nosso achar nos superar demais, quer dizer, o nosso pensar de que talvez esse não foi dirigido, talvez, então aí vamos fazer salatul janaza, porque não há certeza que as pessoas já fizeram salatul janaza para ele. Ou então, morreu no mato, no mar, desapareceu o corpo, aí vamos fazer salatul janaza à distância. E é isso que o profeta fez. E o profeta fez para Najashi. O profeta fez para Najashi. Qual é a razão? Não porque Najashi era alguém de sentido valioso, não. Com a razão de que Najashi, na terra dele, ninguém fez salatul janaza para ele. Agora, morre alguém aqui em Mocoba, não é para outros, Nampula fazer, Cabo Delgado fazer. Esses daqui é suficiente. O resto dos muçulmanos vão estar a fazer doa para esta pessoa. Esta é a resposta de alguns álamos. É 8. 9. A janaza não existem homens, só são mulheres só que estão ali. Agora, qual é a saída? O que devem fazer? Então é obrigatório essas mulheres se dirigirem. Isto é obrigatório essas mulheres fazerem salatul janaza para este falecido. Eu digo mulheres, mas muitas vezes ser uma mulher só. Isso, as mulheres devem fazer salatul janaza para este homem, para este falecido ou esta falecida. Entre mulheres. Se é que não há homens lá, então essas mulheres é que vão fazer. 8, 9, 10. Ok. Uma pessoa que teve o desejo de fazer salatul janaza para alguém e não teve oportunidade e ganhou oportunidades mais tarde, se é que pode fazer ou não. 10º ponto é esse. Você talvez viajava, chega uma semana, esquepa, fulano morreu há uma semana atrás, já lhe enterraram. Será que este pode ou não? A resposta é que sim. A prova disso é o hadith que está no Sahih Bukhari, hadith de Abu Huraira. Morreu um homem ou uma mulher? O narrador duvidou. Era um homem ou uma mulher? Ele não foi dizer que foi uma mulher ou foi um homem. O hadith disse um homem ou uma mulher que limpava na mesquita. Tempo de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Então, aquela mulher, se é que foi mulher ou homem, morreu, perdeu a vida. E enterraram, fizeram salatul janaza e enterraram. O profeta ficou um tempo sem ver a ela. Então procurou saber. Esta senhora
Será que já morreu há um mês atrás? Quer dizer, há um mês. Então o profeta disse para os sahabas que vocês não me fizeram chegar essa informação. Dulluni ala qabriha. Indica-me no qabr dela. Quer dizer, me acompanharam no qabr dessa pessoa. Acompanharam o profeta até no qabr dela. Fasalla. O profeta rezou. Fez salatul janaza no qabr daquela pessoa, daquela mulher. E isso é conhecido no Sharia. Que nenhum salat deverá ser feito no cemitério, exceto salatul janaza. Não é problema fazer no cemitério. O profeta fez em frente desse campo, esta campa. Mas não em cima da campa, mas em frente desta campa. Então fez salat al-janaza para esta pessoa. Isso no desejo da pessoa que gostaria que fizesse salat al-janaza para tal fulano. Talvez viajou ou não teve conhecimento, está na mesma zona, mas percebe mais tarde que a pessoa é para já lhe enterraram há bom tempo. Então você pode fazer salatul janaza para esta pessoa. Não. Alguns álimos, eles limitam de que o salatul janaza, o limite é um mês. Pegando este hadith. Mas a verdade é que o hadith não trouxe limites. É como aquele hadith que disse que os sahabas e o Nabi fizeram salatul Jumu'ah num certo dia, e esse sahaba foi perguntado, eram quantos? Kam kuntum? Ele disse, éramos 40. E a partir desse hadith, algumas pessoas começaram a pegar de que a verdade, salatul Jumu'ah começa de número 40. Não, esse hadith não falou assim. Hadith disse, éramos 40. Vejam se fossem 30, iam fazer. Vejam se fossem 20, iam fazer salatul Jumu'ah. E salatul Jumu'ah, o número, o qawl al-rajih, o número começa a partir do número de Jama'a, que são 3 pessoas. E salatul Jumu'ah, 3 com o imam. Agora, o hadith não disse que tem que ser um mês. Não. Só que alguns álimos pegaram esse hadith que o limite é um mês. Não. O hadith disse que o profeta, ele teve conhecimento depois de um mês. Dali, foi fazer salatul janaza lá no cemitério, em frente da campa daquele falecido ou daquela falecida. Tá bom. Se fosse que o conhecimento não lhe chegou depois de um mês, se fosse 2 meses, queres me dizer que não faria? Ia fazer. E o profeta depois daí não falou nada. Dizer que este mês, esse prazo aqui é o prazo de salatul janaza. Não disse. Então, ele só fez. E teve conhecimento depois de um mês. A verdade é que não há limites que as pessoas devem limitar. Dizer que deve ser um mês ou tanto tempo. Não. Só o profeta teve conhecimento que a pessoa faleceu depois de um mês. Quer dizer, um mês, depois de passar um mês. Vejam, se fossem 2 meses que passaram, o profeta ia fazer. Nem se fossem 3 meses que passaram, o profeta ia fazer. Ele tinha vontade. Não ultimando que se trata desse assunto, mas ultimando o meu tempo assim. O taslim, o salam. No salam de salatul janaza, essa não vou trazer muito detalhe. O salam de salatul janaza, alguns álimos disseram que é um salam e os outros disseram que são 2 salams. Os de um salam se provaram com algumas provas, que algumas são fracas, e alguns de 2 se provaram com um hadith que disse que este hadith indica o seguinte. Eu não estou para ler o hadith, mas da forma, o contexto do hadith está a dizer que o salam do salatul janaza é o mesmo do outro salam. Aqueles que dizem um salam disseram não, este hadith não está a dizer 2 salams. Só está a dizer que salam como
do outro salá, por exemplo, assalamu alaikum wa rahmatullah, assim como do outro salá. E não só, também fazendo em voz alta, como do outro salá. Então, aqui concluindo é o seguinte: se estar atrás do imamo que vai dar um salam, você tem que dar um salam. Se estar atrás do imamo que vai dar 2 salams, você tem que dar 2 salams. Seguindo o hadith que está no Bukhari, إنما جعل الإمام ليؤتم به. O imam foi feito para ser seguido, para as pessoas ou completar-se por via dele, as pessoas seguirem a ele. Por isso fala tahtarifu, vocês não podem contrariar, fala tahtarifu, não contrariam o imam. Então, se está atrás do imam que vai dar um salam, dá um salam. Atrás de 2 que vai dar 2 salams, então esse é um assunto que discutiram os alimos. Entre eles disseram que o melhor é um salam só. Isso é que é o melhor. E isso defenderam-se também de acordo com as passagens de alguns sahabas, que até aquele tempo, aqueles sahabas referidos, os mencionados, não havia contrariedade um com o outro. Era ijma', unanimidade, consenso. Então, são esses pontos que o Paulo Rajih, ainda Ahlul Ilm, é o salam. Mas cada um entre eles, quem dar 2 salams, não é problema. Quem dar um, não é problema. O problema é não dar. O problema aí é não dar. Então, você foi o número 11, foi o número 12, não sei. Foi 11? Sim. Este foi o número 11. Como eu dizia aqui, não é só para ultimar os ahkam, as sentenças ou os conceitos, mas, pelo menos, a maior parte eu já informei. O tempo não seria suficiente. Vejam, se fosse suficiente, a minha garganta também não está suficiente para falar até lá, na ponta. Mas, pelo menos, isso é o que é muitas das vezes geral, em muitas partes, em muitos sítios. Então por aqui eu termino e vejo que até aqui é suficiente o tema de ontem para hoje. Sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad, alhamdulillahi rabbil alamin. Sim, Ustad. Tenho uma questão. Primeiro é sobre a indicação da pessoa antes de perder a vida. Indicação de? Aquela pessoa que disse, para quando eu perder a vida, quem pode dirigir isso lá tem fulano X. Sim. Imagine que a pessoa está um pouco distante, não está dentro da cidade onde a pessoa perdeu a vida. Depois liga-se para a pessoa, ele fala, estou muito distante e não tenho meio como chegar aí. E aqui não há líder capaz da família que pode dirigir o soldado da pessoa. Nesse caso, ele pode lá mesmo mencionar, dizer para fulano X está aí, sim, pode dirigir. Ele pode? Pode escolher a pessoa, dizer para... Respondi. Ele pode e as pessoas aqui também podem dirigir porque ele não está. São 2 pontos. Ele pode apontar alguém. Sim. Se esse alguém está aí. Isso é como se fosse um responsável do assunto e arranjar um representante porque ele não está. Então, ele pode indicar um certo alguém que está aí, ou então, se ele não diz nada, diz a pessoa distante, então uma das pessoas vai dirigir. Sim. Outra questão é... Perdeu alguém, a vida aqui na cidade de Mucuba, e é uma pessoa valiosa. Está saindo um grupo em Quelimane, um grupo Mologo e tudo mais. E aqui já se fez banho e tudo. E as pessoas já fizeram o solar de Janaiza, querem carregar o Janaiza já. Chega aquele grupo, um número de 40 e 50, e ele queria que fizesse o solar de Janaiza. Já que ainda não saiu essa Janaiza. Vamos fazer. Podem fazer. E esse assunto eu já disse lá. Onde eu dizia que é um dos ditos de... Eu disse, ultimando... Eu disse que nos madhahib, nas 4 escolas, os Hanabila, os Shafi'iyya, Malikiya e os Ahnafi, nos seus madhahib concordam de que o salat no janaza não se repete, não é? Depois,
eu disse que nos ditos dos Hanabila, já dito, não no Madhab, dito dos Hanabila, assim como no Shafi'iyya, e escolheu isso Ibn Taymiyyah, de que a pessoa pode repetir o Salatul Janaza. Repetir, se é que aparece um grupo, um Jama'a, vem dirigir mesmo Janaza, então você pode entrar no grupo. Então, se este veio, como é que o profeta foi dirigido? São as mulheres, mais os outros, não é? Então, dessa forma, se é que eles vieram e têm vontade e há tempo, então podem fazer Salatul Janaza. E tem uma coisa que o Sado aqui abordou que eu estou um pouco assim, estou um pouco equivocado sobre fazer Salat Janaza no cemitério. E há uma das palestras que o Sado disse, não podemos levar o corpo aqui em casa da pessoa que perdeu a vida para irmos fazer Salat Janaza no cemitério. Aí são duas coisas. Levar o corpo para lá é você dar maçada às outras pessoas. E o hadith, vamos supor que mulheres não vão enterrar, elas vão perder. Isso é dar maçada às outras pessoas. Faz-se aqui na mesquita. Eu disse, o hadith que eu trouxe, que está no Bukhari, o profeta fez Salatul Janaza no cemitério, não é? E os álamos disseram, conforme como eu disse, os álamos disseram que o único salá que é permitido fazer no cemitério é Salatul Janaza. É permitido, não está a se dizer que o que deve se fazer agora é só carregar o Janaza. Se é que é permitido, então não está a dizer que é obrigatório fazer lá. Nós temos que ter hábito de fazer aqui, para outras também poderem aproveitar o mesmo Janaza. Depois daí carregar para lá. Então o ser permitido indica que não é proibido ser feito lá. E eles provaram-se a partir desse hadith de Abu Huraira, hadith de Sahih Bukhari, que o profeta foi fazer Salatul Janaza diante de uma campa de uma certa senhora ou um certo homem, como o narrador duvidou se é que era homem ou era mulher, que limpava a mesquita e foi enterrado. Depois ele veio saber mais tarde e foi fazer lá na campa. Porque já tinha enterrado. Ele teve conhecimento depois de um mês, foi fazer na campa. Então, isso quando diz é permitido, quando diz é permitido é porque está a se dizer que há porta, não é? Aberta. Dizer que fazer-se lá não é proibido. Não. Só outros salats nunca. Porque é o wasilatun ila shirk. É o meio que leva para o shirk. Outros salats. Então é mais ou menos isso. Carregar janaza para lá é uma coisa que pode ser, que pode não ser. Agora, o geral é nós fazermos aqui na mesquita, ou talvez num sítio qualquer, e as outras mulheres se aproveitarem. Ou seja, as mulheres se aproveitarem aqui mesmo e pronto, carregam para lá. Porque as mulheres não vão enterrar. Chegou? Sim, era mais ou menos isso. Não, então por aqui paramos. Tchau.